Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões do PET 4 de Química da primeira semana. A primeira questão diz o seguinte: a substância a seguir, pentandoisona, possui isômeros de posição, de cadeia e de função. Desenhe as estruturas dos três isômeros. Use o espaço em branco desta questão, identificando cada isômero, tá? Então aqui eu tenho o composto, que é o pentandoisona, e eu tenho que desenhar as estruturas para isômeros de posição, de cadeia e de função. Então, olha só, pessoal. Isômero tem a mesma fórmula molecular, mas tem estrutura diferente, tá? Então, eu preciso de um isômero de posição. Então, a posição aqui é do grupo funcional. Então, aqui está no carbono 2. Então, eu posso ter uma estrutura no carbono 3, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte aqui, ó. CH3, CH2, C, e aí eu vou colocar carbonila, CH2 e CH3. Então, percebam que aqui eu tenho a mesma fórmula molecular, Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos em ambos os casos, 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. 10 hidrogênios no total. E se a gente olha para cá, é a mesma coisa, ó. 3 mais 3, 6, 2, 8, mais 2, 10. 10 hidrogênios, 5 carbonos. Então, a gente tem a mesma fórmula molecular, tá? Mas nós temos estruturas diferentes aqui. E a diferença aqui é a posição da carbonila, Aqui no carbono 2 e aqui no carbono 3. Então, nesse caso, vai ser um isômero de posição. Nós também precisamos fazer um isômero de cadeia, tá? E aqui, pessoal, no original, nós temos uma cadeia linear, tá? Uma cadeia que a gente chama de cadeia normal. Então, a gente pode fazer, então, uma cadeia ramificada, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. CH3, colocar o grupo funcional do mesmo jeito, No mesmo carbono. Só que aqui, ó, eu vou colocar uma ramificação, tá? Então, aqui vai ter que ser CH e aqui um CH3. Então, percebam que agora eu tenho uma cadeia ramificada, tá? Ainda continua tendo a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios, mas eu tenho aqui uma diferença de cadeia. Aqui é uma cadeia linear e aqui a que eu desenhei é uma cadeia ramificada, tá bom? E por último, nós precisamos desenhar um isômero de função. Aqui nós temos uma cetona, pessoal. Então, os isômeros das cetonas, são os aldeídos correspondentes, tá? Aqui eu tenho essa carbonila em um carbono secundário. No caso dos aldeídos, eu tenho uma carbonila em um carbono primário, tá? Então, é a única diferença. Então, eu vou colocar do mesmo jeito a carbonila, só que um carbono da ponta. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, carbono, dupla ligação com oxigênio, vou colocar aqui um hidrogênio, tá? E aqui continuar o resto. CH2, 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 CH3. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Aqui eu tenho 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 1, 10 átomos de hidrogênio, exatamente igual aos outros exemplos, tá? Então, esses três compostos aqui que eu desenhei são isômeros desse daqui de cima, ok? E esse último aqui, pessoal, como a função é diferente, aqui eu tenho um aldeído e aqui em cima eu tenho uma cetona, então a isomeria é uma isomeria de função. Na questão de número 2, nós temos o seguinte. Abaixo estão representadas 3 moléculas distintas. Analisando as fórmulas, assinale a alternativa verdadeira. Então, a letra A diz isômeros de fórmula molecular C5H11. Então, vamos lá, pessoal. Ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, tá? Então, C5. E agora nós vamos contar os hidrogênios, ó. 3 mais 2, 5. Com 2, 7. Mais 1, 8. 8 com 2, 10. Então, eu tenho H10, tá? E aqui diz H11. Então, isso já está errado, tá? É falso. Na letra B, nós temos o seguinte. A molécula C não é um isômero plano por ter ramificação. Isso aqui é falso também, pessoal, tá? A isomeria de cadeia, que é o que acontece entre A e C e B e C, porque o tipo de cadeia é diferente,
também é considerada uma isomeria do tipo plana, tá? Isomeria espacial, né? A disposição espacial é que muda, tá? Não é o caso aqui, ok? A letra C diz, as moléculas A e B são isômeros de posição. Então, ó, na molécula A, eu tenho aqui uma dupla ligação, e essa dupla ligação fica entre os carbonos 1 e 2. Na molécula B, tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a dupla, pessoal, aqui fica entre os carbonos 2 e 3, tá? Então, de fato, existe uma mudança aí na posição da dupla ligação. Saiu do carbono 1 e 2 para o carbono 2 e 3. Então, de fato, a molécula A e a molécula B são isômeros de posição. Então, essa daqui é a alternativa correta. Na letra D, nós temos o seguinte, as moléculas A e C são isômeros do tipo tautomeria. Não, pessoal, tautomeria é um equilíbrio que acontece, um equilíbrio dinâmico entre, por exemplo, um enol e uma cetona, ou um enol e um aldeído, tá? É um equilíbrio dinâmico de duas funções distintas. Não é o caso aqui, tá bom? E na letra E nós temos o seguinte, as moléculas B e C são isômeros de função. Aqui nós temos 3 hidrocarbonetos, né? Mais especificamente são alcenos, né? Tem dupla ligação, são alcenos. Então, mesma função, pessoal. Então, não pode ser isômero de função, porque isômeros de função pertencem a funções distintas. Não é o caso aqui, tá? Então, naturalmente, isso aqui está errado. A questão 3, pessoal, diz o seguinte, a tautomeria é um fenômeno que pode acontecer entre enol e aldeído, mas também entre enol e cetona. O propen-1-eno-2-ol, de fórmula molecular C3H6O, pode se tornar uma cetona de 3 carbonos saturados. Desenhe a representação do enol, as setas indicando a migração dos elétrons no enol e a estrutura da cetona formada. Pessoal, primeira coisa, não é propen-1-eno-2-ol, é propen-1-en, tá? Esse O aqui, ó, ele não existe, tá? Propen-1-eno-2-ol. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a estrutura desse composto, tá? O prop, ele está indicando que são 3 carbonos. Então, 1, 2 e 3. No carbono 1, nós temos um En, né? Uma dupla ligação. Então, aqui no primeiro carbono, eu vou colocar aqui uma dupla ligação. E no carbono 2, eu tenho Ol, né? Uma hidroxila, tá? É indicativo de uma hidroxila. Então, eu vou colocar aqui OH, ok? E agora eu vou completar os hidrogênios. Esse carbono aqui do meio, pessoal, ele já fez, ó, 2, 3, 4 ligações. Então, ele já está completo. O carbono da direita só fez uma ligação. Então, ele precisa de 3 hidrogênios para completar o seu octeto. Nesse caso aqui do carbono da esquerda, ele fez 2 ligações. Então, ele precisa de 2 hidrogênios. Ok? Então, a gente está falando aqui agora de tautomeria. Então, eu tenho aqui um enol, tá? Um enol. E ele está falando aqui que ele pode, né, se tornar uma cetona de 3 átomos de carbono saturados. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu estou pegando aqui essa dupla, né, migração aqui para formar uma dupla agora de oxigênio com carbono. E esse hidrogênio aqui, ó, ele vai migrar para esse carbono. Tá certo? Então, a dupla que era entre 2 átomos de carbono, agora vai virar uma dupla entre carbono e oxigênio. E esse hidrogênio aqui do oxigênio vai ser migrado para o carbono aqui da ponta. Ok? Então, aqui nós temos a cetona formada. Ó. Eu tenho um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio. Então, aqui nós temos uma cetona, enquanto que antes eu tinha um enol. A questão de número 4 diz o seguinte, assinale a alternativa correta sobre o tema da semana. Na letra A, nós temos a isomeria do tipo tautomeria, é um caso especial de metameria. Pessoal, tautomeria a gente acabou de ver na questão anterior. A gente tem um equilíbrio entre enol e um aldeído ou enol e uma cetona. No caso da metameria, pessoal, a gente está falando de um caso especial, tá, da isomeria de posição. Existe uma variação da posição, tá, de um heteroátomo. Por exemplo, aqui eu tenho o seguinte, ó, um éter, tá? E aqui esse oxigênio ele pode mudar de posição. E aí eu tenho outro composto. Então, por exemplo,
Então, aqui eu tenho a mesma função, né? Éter e éter, e a única diferença aqui é a posição desse heteroátomo nessas estruturas, ok? Então, aqui eu tenho um caso de metameria. Então, tautomeria e metameria são coisas muito diferentes. Na letra B, nós temos o seguinte. Isomeria plana é quando duas moléculas diferentes apresentam a mesma quantidade de elementos. Não, pessoal. É quando apresentam a mesma fórmula molecular. Tá? Eu tenho a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes, ok? Na letra C nós temos as abelhas Apis mellifera se diferem uma das outras por sinalizadores químicos isômeros. Pessoal, no próprio PET nós temos os dois compostos que estão presentes nas abelhas. Nas operárias é esse composto aqui de cima e nas abelhas rainhas é o composto daqui de baixo. Percebam que a estrutura é muito parecida. A diferença é que esse OH aqui, ó, uma hidroxila, está num carbono da ponta. E no caso das abelhas rainhas, ó, o OH está num carbono aqui, ó, que é um carbono secundário. Então, a diferença aqui, pessoal, tá, é a posição do OH. Notem que eu tenho a mesma quantidade de átomos de carbono. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de carbono. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também 10 átomos de carbono. Como o tipo de ligação não mudou, o tipo de estrutura não mudou, o número de hidrogênios também é o mesmo. Então, a fórmula molecular é a mesma, né, em ambos os casos, e nós temos, né, estruturas diferentes. Então, esses compostos aqui são isômeros. Então, pessoal, voltando aqui, ó, a questão C diz que essas abelhas se diferem uma das outras por sinalizadores químicos isômeros. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, a nossa alternativa correta é essa, tá? Na letra D, nós temos que tautomeria só acontece em sólidos que possuem um elemento eletronegativo próximo de uma dupla ligação. Não, pessoal, nesse caso é em líquidos, tá certo? Acontece em líquidos, tá? É uma pegadinha aqui, não é em sólidos, é em líquidos. Na letra E, nós temos isomeria de posição, é um caso especial de metameria. É o oposto, né? A metameria que é um caso especial da isomeria de posição, tá certo? Então, também é falso.